começar a nossa teleaula. Primeiro, né, agradecer muito, né, vocês estarem conosco aqui. Para nós é uma honra, né, nós recebemos tantas pessoas, mesmo nessa época tão atípica, tão diferente, recebemos um número tão expressivo assim de novos membros na Sexta Igreja. Quando uma igreja cresce numericamente, ela cresce espiritualmente, né? Isso mostra a vivacidade da igreja. A igreja, quando ela está viva, um dos sinais é ela crescer numericamente, né? O Senhor vai acrescentando pessoas na comunidade da fé. Então, isso é um sinal importante. E nós louvamos a Deus porque nós temos quase 30 pessoas professando a fé em Cristo Jesus, essa turma aí de vocês, né? A maioria fará a sua pública profissão de fé no dia 12 de dezembro, e outros poderão fazer no dia 19 ou dia 26, ou seja, no mês de dezembro, nós temos algumas datas para que vocês se agendem, para que no culto público vocês possam professar a fé de vocês, e isso é um fato importante para que assim vocês sejam inclusos no rol de membro da igreja, a pública profissão de fé. Alguns já fizeram a pública profissão de fé, vieram de outras comunidades, e a igreja presbiteriana ela não rebatiza pessoas que vieram de outras igrejas evangélicas, a não ser que essa pessoa peça para que seja batizada. Então, não tem muito sentido você batizar uma pessoa que já professou a fé em Cristo. Então, fica parecendo que o batismo é mais importante, e não é. O batismo não salva ninguém, né? O batismo é apenas um sinal. Vamos falar rapidamente sobre o batismo. O versículo de Mateus 28, 19 diz: portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, essa é uma ordem, né, da palavra de Deus. O Senhor Jesus deu aos discípulos para que eles fossem fazer discípulos. Veja que não é fazer prosélito, né? Qual a diferença de prosélito e de discípulo? O prosélito é aquele que abraça uma religião nova, né? Então, o proselitismo. O proselitismo é você fazer com que pessoas agora se transformem na sua religião. Então, quando você convence as pessoas para que elas sejam da sua religião, isso é um proselitismo, né? Os judeus faziam os prosélitos, mas Jesus não chama para fazer prosélito. Eles tinham a religião deles, a questão é que não é religião, é seguir a Jesus. Então, o mais importante para nós não é fazermos parte de uma denominação religiosa, seja ela A, B, C ou D. Nenhuma, na verdade, é perfeita. Existem algumas que são menos ruins, né? Então, eu diria que a igreja presbiteriana e algumas outras denominações históricas, elas são menos ruins, né? Menos ruins. Quanto menos influência humana uma denominação religiosa tem, melhor ela é, ou menos pior ela é. Então, essas denominações religiosas que estão centradas num cara só, ele é o dono ele é o dono lá, o apóstolo, ele é o dono, essas são as piores, né? Porque está centrada num homem, e isso é sempre ruim. Então, as denominações religiosas que as menos ruins, as, as menos ruins são essas que são menos centradas no homem, mais centrado na palavra de Deus. Quanto mais o homem tem influência, pior fica as instituições, piores ficam as instituições. A gente vê a crise das instituições no Brasil, e as instituições religiosas não são diferentes. Quanto mais influência humana nesse aspecto, mais interesse humano, pior ela fica, né? Ela passa a ser uma empresa, tal. O Senhor Jesus nos chamou para fazermos discípulos. Nós precisamos ser discípulos antes de nós sermos evangélicos. Nós somos discípulos de Jesus, né? Então,
uma das ações de um discípulo é ele fazer outros discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, é o que nós sabemos ser importante, né? Fazer discípulos. Bom, eu quero falar para você, então, rapidamente sobre sacramentos. O batismo e a Santa Ceia são sacramentos. O que é um sacramento? É um juramento sagrado de obediência. Os sacramentos, eles não têm valor por si mesmos, ou seja, nem o batismo e nem a Santa Ceia salva alguém. Não é porque a pessoa faz parte de um ritual que ele é um salvo em Jesus. Não. Os sacramentos, eles são necessários e são sinais, né, práticas devocionais na vida de uma pessoa que já foi convertida a Cristo, ou seja, ela está influenciada pelo Espírito Santo. Na igreja evangélica, na igreja católica, são 7 sacramentos, né? Na igreja evangélica, são 2 sacramentos. A gente não consegue achar base bíblica para os outros, mas na Bíblia Sagrada nos ensina claramente sobre 2 sacramentos, o batismo e a Santa Ceia. O batismo é esse símbolo do nosso novo nascimento, nossa entrada na igreja, e a Santa Ceia é esse símbolo de união com Cristo, de relacionamento, né? A Santa Ceia fala sobre um corpo, né? O corpo de Cristo. Então, o pão significa o corpo de Cristo e o suco de uva ou vinho significa o sangue de Jesus. Então, quando participamos do batismo, nós estamos dando sinal de um novo nascimento. Quando participamos da Santa Ceia, estamos dando sinal e desfrutando do privilégio de fazermos parte do corpo de Cristo. Então, o que significa o batismo, né? Vamos falar especificamente do batismo nessa nossa teleaula. É a entrada na igreja. E quando eu falo igreja, não é denominação religiosa. Igreja é o corpo de Cristo. Existem várias denominações religiosas. Presbiteriana, batista, católica, Assembleia de Deus, milhares e milhares, para todos os gostos, né? E tudo. Mas igreja só existe uma, porque igreja é o corpo de Cristo. Uma pessoa pode fazer parte de uma denominação religiosa e não fazer parte da igreja, né? Então, tem muitas pessoas, às vezes, que são religiosas, fazem parte da religião, da denominação, mas não fazem parte da igreja. Então, o batismo significa a entrada na igreja. Significa a regeneração, né? O novo nascimento, ser gerado novamente. Segundo Jesus explica em João capítulo 3. Não é reencarnação, né? Não é voltar ao ventre da mãe e nascer. Regeneração significa um nascer de novo, é algo espiritual, uma experiência nova, é a conversão em Cristo Jesus. O batismo significa que aconteceu isso, né? Por isso, a pública profissão de fé. Você diz publicamente, olha, eu agora sou um discípulo de Jesus, eu nasci de novo. Agora eu tenho uma união com Cristo, é o que significa o batismo. Significa a remissão dos pecados. Significa que o sangue de Jesus foi aplicado em nós. Assim como a água é aplicada sobre nós, significa o batismo que nós fomos remidos dos nossos pecados. Lavou-se a nossa culpa. Espiritualmente falando, o batismo é fortíssimo, né? Por isso que é um sacramento importante. E, sobretudo, significa a presença do Espírito Santo. Em vários lugares na Bíblia, a água representa o Espírito Santo. Então, ao aplicar a água sobre o convertido, está se dando o testemunho de que essa pessoa tem agora e recebe o Espírito Santo. Não é que é no ato do batismo essa pessoa recebe o Espírito Santo. Não, o batismo é o sinal de que ela agora tem o Espírito Santo de Deus. Ela nasceu de novo. Então, o batismo tem todo esse significado. Existem várias formas de batismo, né? Aí entra a religião, né? Como sempre, a religião dando seus pitáculos, né? Então, você tem formas de batismo. Aspersão
é quando se pega um pouco de água e joga sobre a cabeça da pessoa. Essa é a forma de batismo, né? Aspersão. Essa é a forma de batismo usada pelos presbiterianos, né? Por nós. Nós batizamos por aspersão, né? Existe o batismo por efusão. O batismo por efusão é quando uma quantidade maior de água é derramada sobre a pessoa, né? E tem o batismo de imersão, quando a pessoa é imersa na água, às vezes dentro do próprio templo, né? No tanque batismal, ou algumas denominações levam, às vezes, para a beira de um rio e fazem lá o batismo e fazem o culto lá. Por que existem essas formas de batismo? Porque existem as interpretações. A palavra grega para batismo, ela aparece nas 3 formas na Bíblia Sagrada. Então, às vezes alguém fala, por que o presbiteriano ele batiza por aspersão, né? É porque está na Bíblia, não é por causa de quer ser diferente de ninguém. Você tem a palavra baptizo no grego, ela aparece tanto no Velho Testamento, na versão Septuaginta, como no Novo Testamento, na versão grega, né? A Bíblia, a Septuaginta é a versão grega do Velho Testamento, porque o Velho Testamento ele foi escrito em hebraico, né? Uma língua morta, o hebraico antigo. E o Novo Testamento escrito no grego koiné. E a versão Septuaginta, ela é a versão grega de toda a Bíblia. Então, na Bíblia Sagrada, esse verbo batismo, ele aparece com o sentido de aspergir sobre o altar, jogar o sangue sobre o altar. Esse ato de aspergir, a palavra aparece lá, baptizo. Tem também quando eles jogam a água da purificação sobre o altar, a água, de uma forma efusiva, também o verbo que aparece é o verbo baptizo. E tem também, lógico, o sentido de imergir. Quando algo é imergido, a mesma palavra aparece. Então, não importa a forma de batismo. Quem vem para a igreja presbiteriana, que foi batizado por imersão, não tem sentido a gente batizar de novo. Agora, a gente lamenta quando, por exemplo, um presbiteriano vai para outra instituição, chega lá e eles falam, não, você tem que ser batizado nas águas, agora você tem que passar pelas águas. Então, isso é uma falta de estudar a palavra de Deus e perceber que o mais importante do batismo não é a forma, mas é a essência. O que o significado? Qual o significado do batismo? O que a água significa? É como se você pegasse uma bandeira do Brasil pequenininha e uma tamanho daquela que a torcida leva para o estádio, né? Não interessa o tamanho da bandeira, ela representa a nação, tanto uma pequenininha quanto uma grande. O batismo é um símbolo. Não importa se foi batizada a pessoa lá no Rio Jordão, lá em Jerusalém, ou no Rio Jordão, aqui perto de Araguari, ou dentro de um templo, né? Então, não tem sentido você dar ênfase à forma. Até porque, se você dá ênfase à forma, não poderia nem ser batizado dentro de um templo, por exemplo, que a água ali, naquele batistério, quer dizer, de certa forma, é até inadequado se a gente for pensar em outros aspectos, mas é uma forma de batismo. Então, nós presbiterianos, para nós não faz diferença a forma do batismo. Significa a mesma coisa. Por isso que quando alguns de vocês serão batizados, nós não vamos levá-los para o rio para batizar, embora pudesse ser bonito até, né? Eu imagino que deve ser uma festa grande, né? Mas também não vamos batizar por imersão no batistério. Nós vamos batizar vocês por aspersão. Se você deseja ser batizado na igreja presbiteriana, você vai ser batizado por aspersão. Porque para nós o significado é mais importante do que a forma. E até porque é um ensinamento bíblico. Se nós não tivéssemos, por exemplo, na Bíblia Sagrada, o batismo sendo aspergido, a água sendo aspergida, certamente a igreja presbiteriana, que dá tanta ênfase no estudo da Bíblia, ela não batizaria por aspersão
só para ser diferente. Não, tem que ser bíblico. Então, vocês fiquem em paz com respeito a isso. E algum irmão de outra denominação, amigo de vocês, lá vocês batizam por aspersão, você diz, olha, a mesma palavra para imersão, efusão, aspersão, você vai encontrar na Bíblia. Agora, nós respeitamos, não tem problema nenhum a pessoa ter sido batizada por imersão. Acrescentar a isso apenas alguns dados, aqui para a gente concluir. Por que os presbiterianos batizam por aspersão? Não é por perversão, distorção ou tradição. Os presbiterianos batizam por aspersão pelos seguintes motivos. Primeiro, por uma questão hermenêutica. Como assim? A interpretação bíblica afirma que não se pode fazer doutrina em cima de exemplos. Ao contrário, só se tem doutrina segura em cima de declarações diretas e ordens. Então, não existe nem ordem e nem declaração direta do Senhor Jesus Cristo e nem dos apóstolos exigindo a imersão. Portanto, qualquer forma de aplicar a água do batismo é válida. Então, é uma questão hermenêutica. Não pode interpretar a Bíblia de qualquer jeito. Também por uma questão exegética, o que eu falei para vocês. Essa palavra grega, baptizo, ela não tem o sentido único de mergulhar. Então, é uma questão bíblica. Mateus, capítulo 3, versículo 11, por exemplo, tem um sentido de derramar. Aparece a palavra baptizo. Em Atos 2, 3, Joel, capítulo 2, 28. Então, a expressão aspergirem está sendo usada, por exemplo, em Marcos 7, versículo 4, aparece ali no grego a mesma palavra baptizo, o mesmo verbo baptizo, significa aspersão, a ideia de aspergir. Então, é uma questão também exegética, está na Bíblia, né? Você pode conferir isso também em Números, capítulo 8, versículos 5 a 7, e no livro do profeta Ezequiel, 36, 25. Então, as expressões abluções, que é lavagem, lá em Hebreus 9, 10, pronto, também aparece a palavra baptizo, já agora no sentido de efusão, né? Abluções. Então, também aparece a palavra baptizo. Então, são questões que fazem com que os teólogos presbiterianos de teologia reformada defendem, né, também a forma de batismo por aspersão. Tem uma questão também contextual, né? Quando você está lendo a Bíblia, por exemplo, você lê lá em Atos 2, onde fala 3.000 pessoas foram batizadas. Né? Você imagina batizar na Palestina, ali em Jerusalém, que nem rio tem, fala que eles foram batizados. Imagina, a Bíblia não faz menção deles terem saído dali. Mas vamos todo mundo lá para o rio, então, para ser batizado. Não, não tem um rio em Jerusalém. Jerusalém não é cortada por nenhum rio. E o evento se deu lá. E a Bíblia diz que foram batizados naquele dia mais de 3.000 pessoas. Então, é uma questão, às vezes, até de bom senso, né? É uma questão de bom senso. E é uma questão simbólica, por ser um símbolo, como eu já disse, independe a forma, né? O batismo, ele simboliza o Espírito Santo. Mateus, capítulo 3, versículo 11, Atos, capítulo 2, versículo 3, né? Muito bem. Então, isso é para falar para vocês sobre o batismo, né, que é um assunto importantíssimo e que vocês não devem ter dúvida, até porque alguns de vocês passarão pelo batismo. Alguma pergunta sobre o batismo ou não? Nós temos 17 pessoas na sala. Se você puder aí, coloque a sua carinha aí, que nós estamos gravando, né? É bom para ficar registrada a sua carinha bonitinha. Até eu, o Rafael, o Michael tem coragem de pôr a cara aí. Ainda mais vocês, né? Olha lá, a Rafaela já apareceu lá. Tá bom. Alguma pergunta aí? A Mel, pode falar, Mel. Pastor, eu já fui apresentada, batizada desde pequenininha. Eu vou ter que batizar de novo nesse caso ou não? O batismo, batizada não, você vai só professar a sua fé. Você foi batizado na Sim. igreja evangélica?
Isso, presbiteriana. Profissão de fé, existe a profissão de fé e o batismo. Então, no seu caso, você já foi batizada, você vai fazer a sua profissão de fé. Aqueles que Ok. não, aqueles que não fizeram a profissão, aqueles que não foram batizados nem na infância, e depois nós vamos falar em outra oportunidade sobre o batismo infantil, que os presbiterianos são muito criticados pelos demais irmãos, porque batiza criança, que também é só uma questão de estudar a palavra, você vai ver, né? Tem em Atos capítulo 16, por exemplo, Paulo batiza a família inteira, né? A gente acreditar que não tinha criança lá, que todo mundo era adulto, é complicado. São questões de bom senso, né? Então, quando a criança é batizada, os pais eles fazem esse voto, esse compromisso em nome da criança. E é muito importante consagrar os filhos ao batismo. Vou esperar ter 12 anos, 13 anos. Tudo bem, é um direito que você tem, mas por quê? Consagre seu filho quanto antes pelo batismo. Quando ela for adolescente, jovem, como é o seu caso, Mel, aí por si só você vai falar, não, eu quero professar a minha fé. Não tem sentido batizar de novo. Então, aqueles que não foram batizados em igreja evangélica, esses sim, devem fazer a profissão de fé e ser batizados. Os que já foram batizados em igrejas evangélicas, por imersão, por efusão, se não quiserem ser batizados novamente, por que eu falo assim? Porque às vezes a pessoa fala, não, pastor, quando eu fui batizada, eu não tinha o conhecimento que eu tenho agora, e eu gostaria de ser batizado agora baseado no conhecimento que eu tenho. Ah, beleza. Então, a gente não vai negar isso também para a pessoa. Mas não há necessidade se ela já foi batizada em outra igreja evangélica. Senão, nós seríamos incoerentes. A gente está falando que é um símbolo, que significa espiritualmente o Espírito Santo. Se a gente fala assim, não, nós temos que batizar você de novo porque você não foi batizado na presbiteriana, isso é um absurdo. Isso é dar mais ênfase à religião do que a palavra de Deus. Isso é incoerente, não dá para fazer isso. A não ser que seja uma denominação que não seja reconhecidamente evangélica. Aí é complicado mesmo, né? Existem algumas denominações hoje que, infelizmente, não dá para entender que elas são evangélicas. Aí é o caso de conversar com a pessoa e falar assim, você não quer ser batizada? Aí eu fui batizada. Mas você está consciente que isso? Às vezes a própria pessoa diz, não, pastor, então eu quero ser batizado verdadeiramente agora. Agora, se é batizado numa outra denominação séria, que não tem esse viés mercadológico, não tem sentido batizar de novo, entendeu? Agora, por que a pessoa pode fazer a pergunta, Mel? Eu fui batizado como criança, quando eu era criança, na igreja católica, que é o meu caso, por exemplo. Eu fui batizado na igreja católica, fui coroinha quando criança. Por que quando eu me converti a Cristo, eu fui batizado? Aí, essa pergunta é extremamente importante. Acontece que o batismo na igreja católica, ele não tem um significado simbólico. Na igreja católica, o batismo tem um caráter salvífico. Para a teologia católica, o batismo salva a pessoa. E aí é complicado. Por quê? Por exemplo, se uma criancinha, eles falam assim, batiza, vamos batizar essa criança rapidamente, rapidamente. A criança fica doente, tem que batizar depressa. Por que não? Porque ela não pode morrer pagã, ela tem que ser batizada. Esse tipo de coisa é inadmissível, porque uma criança ela é salva independente de batismo. Batismo não salva ninguém, nem criança e nem adulto. Fulano está para morrer, ele não foi batizado. Vamos lá, tem que batizar ele. Tem que batizar ele antes dele morrer, para ele não morrer pagão. Ué, mas ele é convertido? Não, não é não, mas tem... Não, o batismo não salva ninguém. Então, determinadas denominações religiosas, não dá para aceitar o batismo que ela dá, que ela aplica, por causa do que significa. Mas qualquer outra igreja evangélica, você pergunta, o batismo salva? Não, só Jesus salva. Se uma pessoa não é batizada, ela é crente em Jesus, e ela morre antes de ser batizada, antes de ser membro de uma igreja evangélica, ela é salva? É lógico que é salva.
Não é o batismo que salva a pessoa. Então, isso vocês têm que estar convictos disso, porque senão a gente vai dar mais ênfase à religião do que à palavra de Deus. Quem salva é o Senhor Jesus Cristo. Ele morreu na cruz para nos salvar, ressuscitou no terceiro dia, e agora nós somos justificados pela fé que nós temos nele. Então, nós somos salvos em Jesus Cristo. Não somos salvos por pertencer a uma denominação religiosa, não somos salvos porque nós fomos batizados, não somos salvos porque a gente é caridoso, a gente não é salvo porque participa de uma denominação. Não, não. Somos salvos por causa de Jesus Cristo. Mais alguma pergunta? Eu tenho. Pois não. Felipe, eu queria saber se no dia 12 a gente pode batizar a Lia também, junto comigo. Pode batizar. Você pode batizar a Lia por 2 motivos. Primeiro, que a Sara já é membro comungante da igreja. E segundo, que naquele dia você vai professar a sua fé também publicamente em Cristo. Batizar os filhos é um direito de todo crente, de todo membro da igreja. Ele tem o direito de batizar os filhos dele. Então, resta-me te parabenizar pela decisão de batizar a Lia no dia 12 também, não tem problema. Mais alguma pergunta? Eu teria, né, dúvidas, mas você já respondeu já. Eu também fui batizado em igreja católica, né? Uhum. E agora quero ser batizado, né, pela igreja presbiteriana, e também vou estar levando a minha filha, a Júlia, para estar sendo batizada junto comigo. Vai ser uma festa, você imagina isso, né? Agora, todos nós que batizamos os nossos filhos, é necessário que os pais entendam a seriedade disso, porque é um juramento que vocês vão fazer. Assim como aqueles jovens, adultos que vão ser batizados, vão ter que fazer um juramento, que é o sacramento, né? Em algumas perguntas eu farei para vocês lá, né? Vocês aceitam a Bíblia Sagrada como a palavra de Deus? Sim. Vocês reconhecem que são pecadores e que sem Jesus não há salvação? Sim. Então, vocês prometem honrar a Deus com a vida de vocês, né? Segundo a ajuda do Espírito Santo, é lógico, né? Sim, um compromisso com Deus, porque nós não podemos ser só religiosos. É tão ruim quando uma pessoa é só religiosa, e aí alguém fala para você assim, o Ricardo é lá da sua igreja? Que mala, hein? Que mala, hein? Nossa, ele é lá da sua igreja? Ele é de lá. Nossa, que cara deu o maior calote em nós aqui, rapaz. Que cara lá, ele é... Nossa, mas... Então, isso é ruim. A gente tem que dar bom testemunho. Nós precisamos glorificar Jesus com a nossa vida. É lógico que nós somos imperfeitos. É lógico que a gente erra. Mas, olha, a gente precisa glorificar a Deus no nosso dia a dia. Por isso que tem um processo de santificação. Por isso que é importante a leitura da palavra de Deus, a oração, o jejum, né? A adoração, o congregar. São coisas importantes que vão nos ajudar para que a gente cumpra a nossa missão. E qual que é a nossa missão? Fazer Jesus conhecido através da nossa vida, através das nossas palavras. Então, é muito simples, mas a gente precisa ler a palavra de Deus para entender. Senão, a gente vai ficar só religioso. E uma pessoa só religiosa é chato, viu? É terrível. Só religião é difícil demais. Então, nós somos discípulos de Jesus, congregando na igreja presbiteriana ou em outra qualquer. Onde a gente for, nós somos discípulos de Jesus. E não está fácil ser discípulo de Jesus hoje, não. E vai ficar mais difícil ainda. A Carol levantou a mão. Pode falar, Carol. Pastor, paz, todo mundo? Bom dia, né? Não, eu ia fazer essa pergunta, porque o caso do Felipe é diferente da Sara, né? Do irmão Felipe, do meu Felipe que está aqui. Ele sempre quis, eu lembro que eu acho que ele tinha uns 6 anos e já mencionava isso. Uhum. Mas tem aquela particularidade, né, que eu já falei para o senhor e tudo. Aí, quando eu batizar agora, ele vai ser batizado, vai professar também? Vai fazer o juramento? Quantos anos o Felipe tem? 9.
Ele pode ser recebido, sim, com você. No mesmo dia ele vai ser batizado. Entendi. Ele vai ser batizado. É um direito que você tem, batizar seu filho. Agora, como ele tem 9 anos, é muito importante você conversar com ele e ensinar o que isso significa para ele. A hora que ele tiver com 14, 15 anos, ele vai professar a fé dele publicamente. Aí, ele não vai ser batizado de novo, mas ele vai falar assim, não, a mamãe, quando me batizou, o pastor Ricardo, que é pastor bonito lá da igreja, quando, quando ele me batizou, eu tinha 9 anos. Agora eu sou jovem e eu quero confirmar o pedido da mamãe, o meu desejo naquela época e o que o pastor Ricardo fez. Eu sou um discípulo de Jesus, estou confirmando o que o pastor fez, o que a mamãe falou. É isso que precisa, principalmente ele, que é um jovenzinho tão inteligente, e ele sabe que tem que ler a Bíblia, tem que orar, tem que ser uma pessoa temente a Deus, para Deus usar ele muito na vida das pessoas. Quem sabe nós estamos falando aí, ele está nos ouvindo, quem sabe nós estejamos falando com um médico, um jurista, estamos falando com um funcionário público, estamos falando com um missionário, estamos falando com quem? Não é? Então, ele vai ser uma bênção nas mãos de Deus, com certeza. Será que ele pode falar amém? Deixa eu ouvir o amém dele aí. O amém é importante. Amém. Ei, joia! Valeu! Eu não acredito que chegou a hora. Falei, Amém. chegou a hora. Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Não precisa ser necessariamente sobre o batismo, pode perguntar o que vocês quiserem, né? Nós temos 17 pessoas aqui na nossa sala, alguns serão recebidos dia 12, outros poderão ser recebidos no dia 26 de dezembro, no dia, dia 19. dia 12, dia 19, dia 26. Porque nós temos uma aluna, por exemplo, que vai estar no Brasil só no final do ano, né? E então vocês terão 3 datas assim, dia 12, dia 19 e dia 26, tá bom? Mas nós temos mais aulas pela frente. A aula de vocês, a videoaula de domingo que vem já está preparada pelo pastor Felipe, e depois eu vou dar algumas aulas para vocês, baseadas na Confissão de Fé de Westminster, que é um dos símbolos da Igreja Cristã Reformada, uma aula de perguntas e respostas. São algumas aulas no módulo 3, perguntas e respostas. E assim a gente vai concluir o nosso curso, que são ensinamentos básicos para se professar a fé em Cristo Jesus. Pode perguntar, Carolina. Carolina está com a mãozinha levantada, pode falar. Pastor, então, eu tenho uma dúvida assim que ela está comigo há muito tempo. Eu vou falar da presbiteriana, é melhor, né? Que agora eu sou presbiteriana. Por que eu tomo a ceia? Então, assim, eu só posso tomar a ceia se eu for batizar. Aí, tem momentos que a pessoa não pode tomar ou ela que não quer tomar ceia? Olha, a Santa Ceia é outro sacramento, são 2 na igreja. A Santa Ceia... deixa eu só... A Santa Ceia, a pessoa pode participar na igreja presbiteriana sendo membro de qualquer igreja evangélica. Tem igrejas que não dão a Santa Ceia para alguém que não seja membro da igreja dela. Isso para nós é outra coisa que ele não consegue entender, tamanha incoerência. Por quê? Porque a mesa, ela não é da denominação, é a mesa do Senhor Jesus. A pessoa tendo consciência, agora a pessoa tem que tomar a Santa Ceia consciente. Por que a pessoa resolve não tomar a Santa Ceia? Eu acho uma decisão terrível. Ela está fazendo a opção de não confirmar naquele dia, através do símbolo do pão e do vinho, a união dela com Cristo Jesus. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 11, que a pessoa tem que examinar a si mesma e comer. Então, não é examinar a si mesma e deixar de comer. Mas quando a pessoa examina a si mesma
está vivendo, por exemplo, em determinado pecado, e a consciência dela está acusando, ela examina a si mesma e não come. Ela teria que fazer diferente. Ela teria que examinar a si mesma e comer. Pedir a Deus perdão pelos pecados, ver o que está atrapalhando ela. O que está tirando dela a alegria de participar da ceia do Senhor. Então, a gente não pode mesmo participar da ceia do Senhor indignamente. O que é participar indignamente? Vivendo em pecado. A pessoa vive no pecado, não quer saber, não estou nem aí. Não pode ser só religioso, é o que eu estou falando para vocês. É melhor ele não participar, então. Porque quando ele participa da Santa Ceia do Senhor, é um símbolo de que nós fazemos parte do corpo de Cristo. Se alguma coisa está nos acusando, a gente tem que pedir perdão ao Senhor pelos pecados, abandonar isso e participar da ceia do Senhor. Agora, todos nós somos pecadores. Uma coisa é ser pecador e outra coisa é querer viver no pecado. Nós não podemos viver no pecado. Nós pecamos, por isso a Bíblia diz em 1 de João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Uma dúvida que geralmente as pessoas têm, pastor, eu não sou casada ainda, ou eu não sou casado ainda, eu posso participar da Santa Ceia ou não? Então, quando uma pessoa está vivendo com uma outra pessoa, ainda que oficialmente não estejam casadas, há mais de 2 anos, 3 anos, isso já caracteriza uma união estável. Para nós, essa pessoa já está casada. Seria muito importante se ela oficializasse o casamento dela. Mas qualquer coisa no país vai reconhecê-la como uma mulher casada, um homem casado. Por que a gente ensina que deve se casar? Por causa do testemunho. Por causa do testemunho. Os parentes, os amigos falam, você não é casado ainda. A própria pessoa, quando vai preencher uma ficha, escuta, qual é o seu estado civil? Solteira. Como solteira? Você está casada, tem 5 anos, já tem 2 filhos, 3 filhos. Ela está casada. Agora, para dar paz a essa pessoa, ela deveria, sim, por causa dela mesma, por causa da consciência dela, ela deveria conversar com o marido dela e falar, meu bem, nós estamos juntos há tanto tempo, é muito importante para que nós nos casarmos oficialmente, por causa do testemunho. Eu não quero casar, não, ele não é crente, por exemplo. Ele não é. Então você separa dele? Lógico que não. Você não vai separar do seu marido porque ele não é crente. A igreja presbiteriana jamais vai ensinar um negócio desse, mas tem denominação até que fala isso. Não. Você vai, pelo contrário, você vai ter que agir de tal forma que você vai ganhar o seu marido para Jesus através do seu testemunho. Agora, esse marido, com a graça de Deus, ele vai perceber a importância que é estar casado por causa do testemunho, e aí vai ser uma bênção para vocês. Mas isso não é impedimento para que você seja membro da igreja. E a igreja faz isso com muita paz no coração. Por quê? Porque é uma consciência sua. Agora, o casamento, ele não é feito para ser dissolvido. O casamento é um símbolo da união de Cristo com a igreja. Então, a gente tem que lutar pelo casamento e lutar para a oficialização do casamento por causa do testemunho. Então, o estado civil dessa pessoa, ela está já 3 anos, 4 anos, é um relacionamento estável. Não dá para falar que essa mulher não é casada. Agora, seria muito bom, eu repito, para testemunho, que essa pessoa oficialize o seu casamento. Alguma pergunta a mais, alguma dúvida? Pode perguntar o que quiser. Epa, um de cada vez, porque senão como é que eu vou responder? Pode perguntar, não fique com vergonha.
tiver mais alguma pergunta, pode fazer. Estamos chegando ao finalzinho, pode falar. Então, eu tenho. Com relação aí, vamos linkar o mesmo assunto que o senhor está falando. Ai, deixa eu ver como que eu explico. Tá. Aí, eu tenho ouvido falar desde sempre que o que não justifica o meu batismo e o que não justifica a minha ceia, o caso da minha união, já são 20 anos, é que eu estou em constante pecado. De como que eu peço perdão toda vez? Eu deixo de fazer as coisas. Sabe, pastor? Então, se eu puder esclarecer como que é essa questão. É o que eu estou falando para você. As questões Pecado lá chamado fornica. o seu áudio não ficou legal, mas é o seguinte: as questões religiosas, denominacionais, nós não vamos entrar aqui. Tem denominação, por exemplo, que fala se a pessoa não for de lá, nem salvo é. Tem que ser daquela denominação, senão vai ser salvo. É o caso, por exemplo, de, não vou citar nome, né? Tem denominações que falam isso. Tem outras denominações, por exemplo, que falam isso que você falou aí. A pessoa está em constante pecado. Tal. Quer dizer, não adianta a pessoa se converter a Cristo, confessar os pecados, isso não é suficiente. Então, quer dizer, isso é uma coisa grave, porque você anula o sacrifício de Jesus, você leva para uma questão religiosa algo que é espiritual. Então, isso é uma questão de fórum íntimo, né? A pessoa, ela reconhece que pecou e ela confessa os seus pecados, e a Bíblia Sagrada diz que o Espírito Santo de Deus perdoa. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Se o Senhor Jesus fala isso, se a palavra de Deus fala isso, como que eu vou falar diferente? Eu não posso falar diferente. O que eu posso falar e explicar é o seguinte: olha, se você já se converteu e você não é casada civilmente, conversa com seu marido por causa de uma questão de testemunho. Mas eu não posso ressuscitar um pecado e apontar você, o dedo para você e dizer você é uma pecadora. Não, pecadores somos todos nós. Né? Lembra lá de João capítulo 8, quando levam a mulher pega em flagrante adultério, e eles querem apedrejar aquela mulher, né? Querem apedrejar aquela mulher. E Jesus diz, olha, quem não tiver pecado, atire então a primeira pedra. Ninguém atirou. Aí ele vira para a mulher e fala assim, ó, vai embora e não peques mais. Então, ela deveria sair dali e ela deveria abandonar a prática de prostituição dela. A vida dela, a partir dali, é outra vida. Então, o que acontece? Você aceitando o Senhor Jesus, você é uma serva do Senhor, o sangue de Jesus purifica de todo pecado. Dê um bom testemunho para o seu marido, viva com fidelidade, porque para todos nós e para o Senhor, esse é seu marido. Esse é seu marido. Agora, converse com ele, fala, olha, eu te amo, você me ama, então, por favor, vamos oficializar o nosso relacionamento para testemunho meu. Se ele insiste em não fazer isso, fica em paz. Fique em paz. Mas tente fazer isso, converse com ele, não por causa da igreja, não por causa de quem fica te acusando, mas por causa da sua própria consciência e por causa do testemunho. Só isso. Mas viva em paz. Viva em paz. Você é uma mulher casada, tem seu filhinho, dê um excelente testemunho para o seu filho, para o seu marido, e mostra para ele a importância que é o relacionamento conjugal, sendo reconhecido também pela sociedade, porque é um testemunho, é uma missão, é uma missão. E isso pode ser um ruído na comunicação quando você for fazer Jesus conhecido. Mais alguma pergunta, gente? Bom, então vamos terminando. Se vocês já não quiserem fazer nenhuma pergunta, vamos terminar a nossa teleaula, agradecendo a Deus pela vida de vocês, falando que nada
e ninguém é mais importante do que Jesus. Você é uma pessoa especial. O Espírito Santo de Deus age na sua vida. Por isso você tem esse interesse de professar a sua fé. Não deixa nada atrapalhar isso, né? Você, às vezes, já é uma mãe, às vezes é um pai, e um jovem, um estudante. Não importa quem você seja, onde você esteja, você é um discípulo do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe aquilo que tem, de certa forma, trazido algum incômodo, entristecido seu coração. Com a graça de Deus, em breve, você vai receber de Deus essa bênção. Agora, mais uma vez, eu insisto com vocês. Não sejam medíocres, religiosamente falando. Ou seja, leia a palavra de Deus. Vocês que são mães, estou vendo aí a Rafaela com o neném, a Carolina, né? Tem vocês que são mães, que são pais, ai que coisa linda. Ensine o seu filho o caminho que ele deve andar. Ensina seu filho. Chama seu marido, ajuda seu marido a ser um sacerdote na casa. Ajuda ele. Fala, bem, vem aqui, vamos fazer uma oração com o nosso filho. Vamos convidar o pastor para vir aqui na nossa casa, fazer uma visita, orar conosco. Meu bem, já voltaram os cultos presenciais, vamos lá na igreja, vamos participar do culto. Começou agora, vai começar no primeiro domingo de novembro, agora o trabalho com as crianças. Vamos lá, vamos levar nosso filho. Vamos fazer isso. É importante que nós congreguemos. Não é tudo, porque a gente viu que igreja não é templo. A pandemia foi uma bênção nesse sentido. Nos ensinou que nós não dependemos de templo para sermos discípulos de Jesus. Nossa casa é um templo. Nós somos o próprio templo, o templo do Espírito Santo. Então, nós não dependemos de religião nenhuma, não dependemos de pastor nenhum, não precisamos da oração forte de pastor nenhum, de desencapetamento de ninguém, não precisamos dar dinheiro para Deus nos abençoar, nós não precisamos cumprir voto com o homem de Deus. Essa linguagem religiosa, esquece esse negócio. Isso é perigoso. Nosso compromisso é com o Senhor Jesus Cristo, unicamente com o Senhor Jesus Cristo, e nós congregamos para abençoar pessoas e para sermos abençoados como comunidade de fé. Respeitamos, você respeite todas as pessoas que congregam em outra igreja, denominação religiosa, respeitem a todos. Por quê? Porque nós não somos melhores do que ninguém. Somos diferentes, mas não melhores. Então, as pessoas, elas têm direito. E o Senhor Jesus, é Ele que conhece todos nós e sabe o que vai no nosso coração. Agora, já que nós estamos professando a fé numa denominação histórica, como a Igreja Presbiteriana, vamos valorizar essa denominação. Uma denominação que chegou no Brasil em 1859, fruto do avivamento que aconteceu nos Estados Unidos, uma igreja que dá ênfase ao estudo da palavra de Deus, uma igreja não mercadológica, uma igreja que não está centralizada num apóstolo, num bispo, num pai apóstolo, nada disso. É uma igreja que uma denominação religiosa que nós devemos valorizar. Então, isso sim. Assim como tem outras denominações, vamos também valorizar a nossa denominação, que é a Igreja Presbiteriana do Brasil. A liderança é eleita pelo povo, né? O sistema de governo da Igreja Presbiteriana é representativo. Quem elege os seus líderes são os membros da igreja. O presidente da denominação, ele é eleito para 4 anos. Fica no cargo se ele for reeleito, se não muda. Então, há 4 anos tem a reunião do Supremo Concílio, há 2 anos tem a reunião, a cada 2 anos tem a reunião do Sínodo, a cada ano tem a reunião do presbitério. Então, o sistema de governo dessa denominação consiste em cada igreja local tem um conselho, os presbíteros eleitos pela comunidade. Um grupo de igrejas formam um presbitério. Um grupo de presbitério forma um sínodo. E um grupo de sínodos forma o Supremo Concílio. O Supremo Concílio se reúne de 4 em 4 anos,
primeira coisa que faz é a eleição da mesa, aí depois você tem o sínodo, que se reúne de 2 em 2 anos, o presbitério que se reúne de ano em ano, e o conselho da igreja, que se reúne geralmente de uma vez por mês. Esse é o sistema de governo da igreja. O pastor, ele é um executivo no conselho da igreja, ele está pastor, depende da liderança do conselho em perceber a necessidade da igreja de mudar de pastor. Às vezes acerta, às vezes erra, mas é um sistema de governo representativo. Nós respeitamos aqueles que nós elegemos como líderes da igreja. E nós cremos na soberania de Deus. É lógico que não são homens perfeitos, podem errar, né? Mas a gente acredita que Deus dirige a vida da igreja. Então, não pode denigrir a imagem. Suponhamos que o conselho fala assim, olha, vamos trocar o pastor Ricardo por outro pastor. O conselho tem o direito de fazer isso, porque o conselho sabe, tem as razões pelas quais ele vai fazer isso, e os membros da igreja elegeram esses presbíteros para tomarem essa decisão. Quando a igreja elege um pastor, esse pastor é eleito, ele pode ser reeleito, aí ele fica na igreja, porque o pastor, o pastor presbiteriano não é membro da igreja local, ele é membro do presbitério. Então, existe uma denominação muito organizada, sem falar agora das demais, mas a igreja presbiteriana, ela é conhecida por sua forma de governo, pela sua organização. E dentre as denominações, eu tenho convicção de que ela é uma das menos ruins que existe, por causa da forma de governo. Não é nem por causa da espiritualidade, não, por causa da forma de governo. Quanto mais uma igreja tem uma forma de governo democrático, representativo, menos ruim ela é. Muito bem, queridos. Mais alguma pergunta? Não? Ok. Se não puder professar a sua fé e não quiser, também você não precisa professar a sua fé dia 12. De repente, fala, pastor, participei, assisti às aulas, mas eu quero deixar isso para outra ocasião. Não tem problema nenhum. Pode continuar frequentando a igreja, não tem problema. Para nós, isso não é o mais importante. O mais importante para nós, enquanto denominação religiosa, é você. Não é a sua membresia, é você. Importante que você esteja crescendo no conhecimento e na graça do Senhor Jesus. Ah, pastor, eu quero ir para outra denominação. Nós não somos donos de discípulos de Jesus nenhum. Você congrega onde você quiser. Ah, não, mas o senhor tem que dar a bênção do senhor. Não precisa, você já é abençoado. O Senhor Jesus, o senhor precisa me liberar. Já está liberado. Você vai para onde você quiser. Você é livre. Você é livre. Ah, mas e se eu mudar de igreja? O pastor lá diz que se não tiver a bênção do Senhor, eu fico amaldiçoado. Manda seu pastor agora ler a Bíblia. Não existe isso. O pastor Ricardo falou, se for ler a Bíblia, que não existe esse negócio, não. Que uma vez que eu sou abençoado pelo Senhor Jesus, a minha bênção não depende dele e nem da denominação dele. Então, seja mais crítico com respeito a essa questão religiosa. Seja mais crítico, analisa, vê se tem procedimentos, se tem base bíblica, onde você está frequentando, onde seus filhos estão frequentando, se isso tem trazido saúde mental para você, porque muitas denominações fazem uma lavagem cerebral, a pessoa vai ficando doente, inclusive. Algumas não dão conta nem de congregar em outro lugar, porque fica até com sentimento de culpa. Isso é um problema sério. Religião é um negócio perigoso. Então, vocês tomem cuidado com isso. Amem ao Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus. Façam oração. Queiram ser cheios do Espírito Santo de Deus. Queiram ser cheios do Espírito Santo de Deus. Isso aí é o desejo primeiro de um discípulo de Jesus, é querer ser cheio do Espírito Santo. Amém? Vocês vão escutar muitas coisas, às vezes de outras denominações, né? Tem denominações, mas qual igreja é? Eu sou presbiteriano, lá não tem o Espírito Santo. Você fala, mas então quem me conduziu até aqui? Como não tem o Espírito Santo?
Ah, mas lá não tem batismo com o Espírito Santo. Como não tem batismo com o Espírito Santo? Se são todos ensinamentos da palavra de Deus. Mas quando, não, mas lá vocês não falam em língua. Irmão, isso é um dom espiritual. Não confunde as coisas. Uma pessoa pode ter um dom e pode não ter. E então, não estou te entendendo. Quem dá o dom do Espírito Santo é o Espírito Santo. E ele distribui conforme lhe apraz. Então, eles vão confundindo as doutrinas, vai fazendo uma confusão danada, e as pessoas vão ficando, né, manipuladas por isso. Leia a palavra de Deus e caminhe olhando firmemente para Jesus. Amém? Vamos orar encerrando, então, a nossa teleaula de hoje. Domingo que vem, às 10 horas, ou o horário que você quiser, você vai ver a lição número 3 do módulo 2. Tá bom? Vamos orar. Muito obrigado, Senhor, pela bênção de estar com esses meus irmãos e irmãs nessa teleaula de hoje. Peço que o Senhor encha-nos com o teu Espírito Santo, o Senhor nos atrai a cada dia até Jesus, para que nós queiramos ser parecidos com Jesus. Ajuda-nos, ó Deus, nas nossas particularidades, no que diz respeito à vida conjugal, vida profissional, vida física, vida financeira, vida religiosa, vida social, enfim, Senhor, tantas coisas que permeiam a nossa existência. Ajuda-nos a viver com dignidade, glorificando o seu nome em todas as coisas. Sonda o nosso coração, vê se há em nós algum caminho mau e guia-nos pelo caminho eterno. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe vocês. Os cultos presenciais agora nós temos em 2 horários, 17 e 19 horas. Então, hoje eu estarei lá no 17 e 19. Se você puder, vá. Verdade, só para encerrar aí, a Renata é correta. Quando uma pessoa alega ter o dom de língua, tudo que é um dom, na lista dos dons é um dos menos importantes, né? É o último, uma hierarquia de dons, mas é importante também porque está na lista, né? Não é que ele não exista, não. Ele existe, tanto é que está na lista. Mas ele é um dom que é um dom muito pessoal e não deve ser usado coletivamente, a não ser que haja intérprete. E se há intérprete, aí, por isso que não tem muito sentido esse tipo de dom coletivamente. Então, ele é muito, nesse sentido, é até perigoso, porque parece que a pessoa ela quer se projetar com isso, mostrar que ela... Não. Se você tem esse dom, se Deus já te deu esse dom, glória a Deus por isso, use esse dom na sua devocional, ele vai ajudar você, é um dom muito pessoal que vai te ajudar no seu fortalecimento. Agora, vamos buscar com zelo os melhores dons. Quais são os melhores dons? Aqueles que edificam a igreja toda, não só uma pessoa, mas edifica a igreja toda. Mas é um dom também, é um dom interessante, nos fortalece pessoalmente, eu sou testemunha disso. Fiquem com Deus, tchau, tchau, Deus abençoe vocês. Tchau.